Bahia da gente já de volta. Nossa convidada, a pedagoga e neuroeducadora Rosana Medina. A gente conversando aqui sobre uma técnica que objetiva melhorar o aprendizado das pessoas em geral. Sim. Pessoas com déficit de aprendizagem, déficit de atenção. Primeiro, como é que a gente identifica esses sinais do déficit e como reverter essa situação, Rosana? Olha, não há cura para o déficit de atenção. O déficit de atenção, na realidade, como é que a gente percebe isso em sala de aula? É uma pessoa que não consegue acompanhar no mesmo ritmo dos demais alunos. Ele é mais lento, ele precisa de um cuidado maior, de uma atenção direcionada. Embora sejam tidos como grandes gênios, pessoas que têm déficit de atenção, porque eles conseguem ter um resultado brilhante nas coisas, mas eles não conseguem pegar na mesma velocidade que as pessoas que não têm esse transtorno. Tá? Então a gente identifica por um ritmo mais lento, por uma dificuldade de dar as respostas tão imediatas quanto as pessoas que não têm. Né? E aí o que a escola faz? Chama os pais e propõe um acompanhamento, uma intervenção para esse aluno. Como estimular esse aluno? Diversas formas. Entrelaçamento neural é uma delas, a respeito dos mapas mentais, como já falamos. O uso de neurotransmissores é algo que eu tenho feito, nas neurociências nós estamos fazendo, que podemos estimular muito esse aluno com déficit de atenção, através desses estímulos apropriados. Neurotransmissores que você fala, é substância química? Não trabalhamos com medicamento, nem com psicotrópico nenhum. Neurotransmissores estão presentes em várias imagens, sons e falas. Que tem a ver com essa técnica que você... Que tem a ver com essa técnica. Que são estímulos mentais. Isso. Para exatamente tentar organizar o que está desorganizado na cabeça das pessoas. Tentar reorganizar. A gente precisaria falar um pouco sobre a nova geração e sobre o acúmulo de informações ao qual estamos submetidos. Então, hoje nós temos muitas informações, nós conhecemos um pouquinho de cada coisa e aprofundamos muitas coisas. Então, é esse aluno que vai para a sala de aula. Mas essa dificuldade de aprendizagem não é de hoje. Não. Isso a gente pode, não é? Sim. Identificar ao longo da história. Sim. Hoje você está fazendo uma referência talvez a essas novas tecnologias, Sim. os alunos, as crianças desde cedo, não é? Em contato com esses ambientes virtuais, super estimulados. Sim. Isso tem um lado positivo, porque talvez facilite o acesso à informação, agrega, mas ao mesmo tempo é muito negativo. É porque nós passamos a ter muitas perdas cognitivas com isso. Sobretudo para um cérebro que não está completamente formado como os das crianças. Então eles interagem com o mundo virtual, eles são hiperestimulados o tempo todo. E dentro disso, ao invés de focar e concentrar para aprender mais, eles começam a dispersar e fragmentar a sua memória. Então a gente tem crianças que você fala com as crianças é como se elas não te ouvissem. Né? Elas estão olhando para você, mas a mente delas está longe. Então, esse é um problema sério que nós enfrentamos hoje em sala de aula. Você disse muito bem, a questão da dificuldade de aprendizado sempre existiu. Mas hoje a gente tem um problema muito sério em sala de aula por conta do excesso de informações e essa hiperestimulação que os nossos alunos trazem para dentro da sala de aula. Então, é necessário. Esses estímulos mentais a que você se refere são estímulos auditivos, visuais Isso, também? Auditivos, visuais, com certeza, fazendo com que traga esse aluno, conduza ele para o foco daquele momento e ele consiga se concentrar, tanto quanto ele conseguiria dentro de um ambiente hiperestimulador, que seriam jogos virtuais ou simplesmente a navegação na internet. Ali tem vários estímulos, né? Em casa, que você está falando no ambiente de escola, né? Você atua numa escola. Sim. Em casa, como é que os pais podem ajudar as crianças a desenvolverem mais o foco, a disciplina, enfim? Olha, eu acredito que a disciplina é a palavra. Seria interessante os pais sentarem com os filhos e ter um horário só para isso, desligar tudo que trouxesse qualquer tipo de dispersão. Seria uma tentativa, tentar fazer junto com os filhos as atividades. Como isso é muito difícil, né? Hoje em dia, na atual conjuntura de ocupação em que nós estamos, eu trago, inclusive, como proposta para casa, livros paradidáticos que têm esses estímulos neurais, tanto quanto na escola onde eu atuo. Então, os alunos vão ter 12 etapas de livros respeitando a sua série, desde o ensino fundamental 1, desde a primeira série do ensino fundamental 1 até o ensino médio. O aluno vai ter esses exercícios diários que vão justamente trazer esse foco, trazer essa concentração, para que ele possa acompanhar os 200 dias letivos de um ano dentro da perspectiva de aprendizagem que é necessária. Você está se referindo a livros didáticos específicos? Livros paradidáticos. Paradidáticos. Isso.
aquelas historinhas que são tão comuns, não é, na vida das crianças, a hora de contar historinha para dormir e tal. Sim. Essas Tem historinhas são muito boas, Ah. porque dentro das historinhas você consegue inserir uma série de estímulos para que o seu filho te ouça e você possa contribuir para isso. Se ele não for auditivo, não vai adiantar muito, né? Não vai adiantar muito. Então, as imagens ajudam, né? Mas só em ele estar perto de alguém que o represente na figura de emocional, de cuidado, como um pai ou uma mãe, ainda que ele seja sinestésico, por exemplo, ele já vai sentir a presença e já vai ter uma relação bacana com esse aprendizado. Mas quando eu falo dos paradidáticos com estímulos, eu estou falando de um trabalho novo que eu, como neuroeducadora, neuropsicóloga, estou trazendo, que é justamente a imersão deste aluno com imagens cheias de estímulo para que ele reproduza e comece a trazer para dentro da mente dele todos os estímulos que ele acessa aí nos ambientes virtuais, ele vai trazer diferente. Nos ambientes virtuais ele fragmenta, no meu ele foca. A gente falou muito de crianças ou estudantes com déficit de aprendizagem. Sim. E aqueles hiperativos? Como lidar com eles? É necessário, são outros estímulos, né? Na realidade, você tem que acalmar o hiperativo, você tem que dar ele uma dose certa, onde ele possa... É assim, o déficit de atenção, a pessoa é mais lenta, fica mais lá atrás, você precisa trazer. O hiperativo você tem que acalmar, fazer com que ele consiga aprender num ritmo diferente, num estímulo diferente. São dois extremos que muitas vezes são presentes numa sala de aula. Pessoas autistas. Sim. O autismo é assim, ele tem problemas com relacionamento, né? É difícil para ele socializar no ambiente escolar. E isso é um problema nas escolas, porque o autista, via de regra, ele tem uma percepção muito sensível dos sons. Todo barulho para o autista machuca, incomoda, ele sente dor no ouvido. Então o autista em geral é um auditivo? Ele é muito auditivo, ele tem uma percepção extremamente apurada dos sons. E isso no ambiente escolar é muito complicado, porque é um ambiente onde as pessoas falam alto, e as crianças gritam e os adultos gritam, então ele sofre. Quando ele dá aquela crise e põe a mão aqui, as pessoas entendem que tem que aumentar a dose do medicamento? Não. Tem que fazer silêncio. Tem que fazer silêncio. Né? A questão do autista é essa interação social, que é a parte mais difícil de mantê-lo na escola, num ritmo de aprendizado, sem que ele tenha aquelas crises vêm do desconforto, do barulho que chega. Então o autista precisa de um ambiente mais silencioso, onde ele possa produzir mais. É possível conseguir grandes coisas com alunos autistas, desde que a gente entenda um pouco do mundo dele. Você está falando mais aqui de um universo mais infantil, digamos assim. Sim. E os adultos? Os adultos, eles têm como também estimular mais essa capacidade de aprender mais, com mais facilidade? Pessoas que até não têm aquele conhecimento adquirido ao longo, conhecimento acadêmico, melhor dizendo, ao longo da vida, e querem recuperar o tempo perdido, tem como dar um pulo maior que a perna, mas de uma forma consciente, equilibrada? Vai ficar para o próximo bloco. Já, já. Rosana Medina.